Alô, amigos! E então, hoje eu tenho um assunto interessante. Esse livrinho aqui tem uma, ai, mas a minha cabeça, meu Deus do céu, tem uma pergunta muito interessante. Vou ler para vocês. Que é o seguinte, é a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o Kardec pergunta assim: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas vidas? Ou os espíritos influenciam em nossas vidas? E aí, a curiosidade disso é que é o seguinte: o Kardec, antes de formular essa pergunta, ele teve uma experiência com um médium vidente. Eles estavam no teatro, e nesse teatro, o médium, então, disse que tinha um espírito ali que disse que o Kardec ia ter um entendimento interessante naquele momento. Ele ia se dirigir a um camarote que tinha nesse teatro e ia tirar do teatro duas senhoras que estavam assistindo esta peça, que era muito interessante, por sinal. Kardec, vamos imaginar que ele fez aquele arzinho assim de surpresa, né? Pensou, quero ver como é que ele vai conseguir fazer isso. E aí o espírito foi lá, convenceu as mulheres, e quando ele menos esperou, as mulheres realmente saíram do camarote e não voltaram mais. E aí o Kardec, então, formulou essa questão 459, que é para mostrar como que os espíritos influenciam realmente em nossas vidas. Então, essa resposta que eu dei para vocês está nesse livro aqui, que se chama O Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no item 170, nós vamos ver o seguinte, prestem bastante atenção, hein, ó. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia desses, é o seguinte: assistimos, como nesta noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com um espírito espectador, disse-nos eles: vê aquelas duas damas a sós ali naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que a deixem a sala. Dizendo isso, o médium o viu colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De súbito, essas duas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumprir o que dissera. Não o tornamos a ver para pedir explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-lo em diversos lugares, em reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por parte, os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém, raramente eram atendidos. Então, nós temos aí uma curiosidade interessante. Por que o Kardec lançou essa pergunta no Livro dos Espíritos? E aí tem a resposta, não é? Foi por conta dessa visita ao teatro, e lá no teatro ele percebeu que realmente os espíritos têm esse poder sobre nós. Então, a ideia dessa lição, a ideia dessa colocação dessa pergunta é que nós precisamos ficar atentos, porque sem perceber, às vezes, nós somos joguetes e instrumentos desses espíritos infelizes que fazem da gente, assim, uma condição triste. Então, às vezes, eles semeiam discórdias dentro de casa, em família, pai com mãe, mãe com filha, essas coisas. E nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos instrumentos deles nesses instantes. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 459, e Allan Kardec, em O Livro do Médium, item 170.